Se você está começando com o Mautic, o que você faz nos primeiros dias define se os seus e-mails vão funcionar ou não. A maioria das pessoas começa errado e é por isso que o e-mail acaba no spam. O que você precisa fazer é aquecer os seus envios, preparar os seus envios. E é sobre isso que eu falo nesse vídeo. Então, se você quer alcançar melhores taxas de abertura e principalmente ter resultados melhores usando o e-mail ou e-mail marketing, fica comigo. Então, como eu falei, o objetivo desse vídeo é falar sobre iniciar com o Mautic, começar com o Mautic, mais precisamente a parte de envio dos e-mails, né? Como você iniciar os primeiros envios do e-mail usando o Mautic. É um erro muito comum as pessoas importarem a sua base de contatos, mesmo porque também muita gente que começa a usar o Mautic, pelo menos os projetos que eu participo, os clientes que contratam os meus planos, assim, né? Eu tenho planos de Mautic onde eu disponibilizo para você ou para quem quiser o Mautic pronto para usar, você não precisa fazer nada, e contrata o plano ali dentro das opções e você já tem o Mautic pronto funcionando. A maioria das pessoas que contratam, elas, vou dizer assim, 90% vem de outras plataformas, ActiveCampaign, LeadLovers, RDStation, e elas já trazem dessas plataformas uma base legada, uma base que elas já conquistaram lá, já criaram lá nessas outras plataformas. E aí quando vem para o Mautic, importa todo mundo aqui e cria os e-mails, cria as campanhas e começa a fazer os envios e os resultados não são tão bons. Por que não são bons? Porque não houve uma preparação dos envios. Isso acontece com qualquer plataforma, não é o Mautic propriamente dito, tá? Porque hoje, mais, né? Antes era menos, hoje isso é mais importante, essa questão do aquecimento dos envios. O aquecimento dos envios serve para você construir uma reputação do remetente, a reputação do domínio que você usa no remetente dos e-mails. Essa reputação, ela depende, basicamente, de 3 fatores. Claro, né? O seu e-mail, o seu domínio que você está usando no remetente dos envios, os IPs ou o IP que é usado nos envios dos e-mails propriamente dito, no Mautic que você pode configurar, integrar com diversos serviços de disparo de e-mail, né? O Amazon SES, acho que é o mais conhecido, por assim dizer, mas você tem o MailJet, SendGrid, Resend, sei lá, MailTrap, tem diversas plataformas que você pode usar integradas no Mautic. Algumas mais simples, outras vão exigir o uso de um N8N da vida ou alguma outra coisa para poder completar a integração. E o engajamento, então são 3 coisas, né? O domínio do remetente, o IP dos servidores de envio dos e-mails propriamente dito e o engajamento que as pessoas estão fazendo. O engajamento que eu falo é abrindo o e-mail, clicando nos links, respondendo os e-mails. Esses três fatores é o que contribui para a construção da reputação do remetente. E é aí que as pessoas erram, porque elas começam no Mautic e não fazem essa preparação. O que significa essa preparação? Essa preparação significa você importar uma quantidade, a sua base, um pedaço, uma parte da sua base, né, em segmentos aqui, e com segmentos você pode perceber que o segmento, né, vai aumentando o número de pessoas. Então tem 50 contatos, depois 100, depois 150, depois 200, até 600. São 2 segmentos com o mesmo número, né? Os contatos que estão no segmento são diferentes um do outro, né? Então, os 50 contatos que estão aqui são diferentes dos 50 contatos que estão aqui, que são diferentes dos 100 contatos, que são diferentes dos 100. Então, eu tenho contatos únicos em cada um desses segmentos. E aí eu uso esses segmentos em campanhas para poder, né? Tá vendo? Em campanhas agendadas e tudo mais, para poder enviar uma sequência de e-mails para esses contatos, tá? Esses e-mails, basicamente, são e-mails simples, de texto, sem link ou com um link. Não são e-mails de vendas, mais importante. Quanto menos link é melhor, porque você está fazendo um aquecimento. O que você quer com esses e-mails é que a pessoa responda. Então, esses e-mails
Como eu disse, são e-mails simples. Ó, e-mail simples, ó, aquecimento aqui. Se você entrar no editor aqui, no construtor, é claro, né, não precisa ser tão simples assim, mas isso você precisa testar, porque tem público que é mais receptivo, né, dependendo do seu público, ele pode ser mais receptivo a e-mails curtos desse jeito ou e-mails um pouco mais longos. De via de regra, você precisa experimentar, mas, como falei, de maneira geral, os e-mails de aquecimento são e-mails mais curtos, só texto, não tem link, onde o que você pede, o que você quer é uma resposta daquele e-mail, né? Uma resposta sim ou não, ou coisas nesse sentido. Depende do seu produto, né? Do seu objetivo em termos de automação de marketing. Mas como eu disse, são e-mails simples e não são e-mails de vendas. Você precisa fazer esse aquecimento, você precisa fazer essa preparação dos envios, né? E enviando e-mails, cada dia você vai enviando os e-mails para um grupo de segmentos aqui. Tá? E é importante que você tenha uma certa variedade, uma certa variação dos e-mails. Ou seja, você não envia os mesmos e-mails para o primeiro e-mail enviado não é o mesmo para todo mundo. Você precisa variar. Isso porque é como os grandes fornecedores de caixa de entrada funcionam hoje. O Gmail ou a Microsoft ali com os domínios do Hotmail e tudo mais. Eles não querem e-mail em massa, você enviando um monte de e-mail, né, para as pessoas que você não enviava antes. Ah, mas eu enviava através do Active. Então, você enviava pelo Active ou pela Lead Jobbers, o remetente é o mesmo, ok? Mas era um outro servidor. Agora, você precisa construir essa reputação com um novo servidor de disparo que você configurou aqui no seu Mautic. Esse trabalho de aquecimento, dependendo do tamanho da sua base, pode demorar 7 dias, até 2 semanas mais ou menos. E como eu disse, o objetivo é você enviar uma sequência de e-mails para todo mundo aqui. Depois que você faz esse trabalho, aí sim você começa a construir a sua base de contatos de pessoas que interagiram, de pessoas que não interagiram. E você vai, quem interagiu, é claro, entra nas suas campanhas de vendas ou de lançamento, o que for. Quem não interagiu vai entrar nas suas campanhas de reengajamento, tá certo? E aí sim você preparou o seu Mautic e aí sim você vai ter resultados expressivos e eficientes do uso do e-mail marketing através do Mautic, através da automação que o Mautic permite você fazer, tá certo? Integrando com o seu site principalmente e por aí vai. Tá? Então é muito importante que você comece devagar, pouco, por isso que os números de contatos vão aumentando com o passar do tempo. Tá certo? Não é todos os contatos de uma vez só, tá? Porque essa construção dessa reputação ela é gradual, você vai enviando poucos contatos no início e vai aumentando gradualmente. Você vai mantendo com os envios de e-mails de maneira permanente. Ah, mas não são aquecimentos? Não são, mas depois que acaba o processo do aquecimento, é o que eu falei, você vai mandar, para quem não interagiu com esses e-mails, eles vão entrar em campanhas de reengajamento, você vai perguntar se eles querem, se o contato ainda quer, se a pessoa ainda quer permanecer na sua base ou não, esse tipo de coisa. E quem interagiu, quem abriu esses e-mails, né, por exemplo, esses segmentos que eu tenho aqui nesse Mautic, claro, é um Mautic de estudo, né, um Mautic de demonstração, né, um Mautic de treinamento. Eu tenho 2 segmentos aqui, ó, contatos engajados e contatos não engajados. São segmentos dinâmicos. Automaticamente o Mautic procura na base pessoas que estão interagindo, que estão abrindo e-mail, clicando, preenchendo formulário, navegando no meu site. E pessoas que não estão interagindo, que passaram aqui mais de 30 dias sem interagir. Tá? Como esse é um Mautic de estudo, né? De treinamento, e é claro que eu não tenho nada funcionando aqui, então tá vendo, tá todo mundo aqui ó, nos não engajados. Tá? Mas você precisa ter campanhas permanentes. Então, ninguém não está engajado, você vai tentar reengajar, e a campanha dos engajados você vai trabalhar as suas campanhas de vendas, de qualificação e por aí vai, tá? Do lançamento e por aí vai. Então, você precisa separar as coisas e aí você precisa manter um fluxo constante de envios de e-mail, mesmo quando, por exemplo, não tem lançamento. Ah, não tem lançamento, o que eu faço? Eu tenho que ter campanhas rodando. Uma campanha de reengajamento de quem não interagiu, né? Essas campanhas é quem está esfriando na base. E campanhas que vão antecipar o próximo lançamento, ou que vão fazer uma venda de produtos ali de venda perpétua que você tem, coisas nesse sentido. Você precisa
estruturar suas campanhas, estruturar o seu marketing, as suas automações, para que todos os dias sejam enviados em e-mails. Não necessariamente e-mails de vendas, mas e-mails de interação, de quebra de objeção, de informação, né? Conteúdo novo no seu blog, conteúdo novo no seu canal do YouTube e por aí vai. Mas você precisa ter. Então, começar devagar, começar enviando pouco e depois aumentando, e ter uma consistência do envio permanente, tá certo? E para isso, para te ajudar, eu preparei um checklist e mais um guia de primeiros envios. É gratuito, tá certo? A descrição, o link está aqui na descrição. Você clica, vai lá no site, na minha página, que está no Mautic, tá certo? E você, preenche um formulário e você vai receber esse checklist gratuito aí na sua casa, no seu e-mail, desculpa, no seu e-mail, para poder fazer a preparação dos envios corretamente. Vai ter tudo que você precisa seguir ali, tá certo? Então é isso. E qualquer dúvida com relação ao que eu falei nessa parte de preparação e tudo mais, o que é isso, você tem dúvida sobre o que é o aquecimento e outras coisas nesse sentido, escreve aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar, tá certo? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.